Pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam em casa, né? Não é para sair aí batendo perna, é para ficar nesse período em casa, mas não é ainda uma quarentena, né? Então é um afastamento social que a gente está tendo aí, que eu espero que logo a gente volte até as aulas presenciais. Gente, a aula de hoje eu vou estar trabalhando com vocês exercícios, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem lá o livro de atividades, me abrissem ali na página 18. Nós vamos estar vendo exercícios das aulas que eu gravei com vocês referente aos capítulos 14 e 15 da apostila, tá certo? Então nós vamos ver aquela parte toda de migrações internacionais, xenofobia e população brasileira, em que eu vou estar destacando principalmente a dinâmica populacional. Vou procurar aqui nesses exercícios, tá, pessoal, abarcar aquilo que, de certa forma, eu não comentei, eu deixei passar ao longo das aulas. Vão ser 2 exercícios do capítulo 14, então, migrações internacionais, e 2 exercícios referentes à população brasileira, né? Então, vamos lá, gente. Abram lá a apostila, página 18, por favor, tá? O exercício 7 ali. Então, olha só, vamos ver aqui o enunciado. Ele diz o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, países europeus atingidos pelo conflito começaram a reorganizar suas economias. Nesse período, os imigrantes eram bem-vindos, pois supriam a necessidade da mão de obra na tarefa de reconstrução. Atualmente, vários países europeus sofrem com o problema do desemprego. Esse fato tem gerado algumas repercussões contrárias à presença do imigrante. Sobre essas repercussões, é correto afirmar que... Então, olha só, gente, vamos ver aí os contextos, né? Nós temos 2 contextos distintos em termos de imigração. Então, no período pós-guerra, o que aconteceu? A Alemanha completamente destruída, Inglaterra completamente destruída com os bombardeios, a França, mesma coisa, enfim, a Itália da mesma forma. Então você tem o seguinte quadro: destruição de toda a infraestrutura nesses países, certo? Uma população também dizimada, principalmente população masculina, e as dificuldades de reconstrução. Então o primeiro passo nessa reconstrução vai ser o Plano Marshall ali em 1947, que é dinheiro injetado pelo governo americano para justamente reconstruir esses países. Então, de um lado, a injeção desse dinheiro. No outro, a abertura das fronteiras e da migração para estrangeiros, particularmente aquelas populações que ainda eram colônia da Inglaterra, da França, ou então de países recém-criados, como a Turquia ali próximo, né? Que é uma população pobre e que justamente lhes é oferecido trabalho. Então você vai ver que no Reino Unido eu vou ter milhares de caribenhos saindo aqui do Mar do Caribe e indo para a Inglaterra, né? Um exemplo desses caribenhos migrantes é o pai do Lewis Hamilton, da Fórmula 1. Ele nasceu lá no Caribe e migrou para a Inglaterra, ainda de criança, junto com seus pais, tá? E aí o Lewis Hamilton é que nasceu lá, né? Mas ele é descendente de caribenhos. Vamos pegar outro exemplo, a França, né? Você vê a seleção francesa, ela é multiétnica. Então, muitos dos pais daqueles jogadores ali, como por exemplo o Zidane, vieram nesse período de reconstrução para a França, no caso do Zidane, argelinos, né? Que migraram para a França. Ou então, né, no caso alemão, que são os turcos, que vieram em grande número logo depois aí da guerra, justamente também para esse processo de reconstrução, tá? Bem, então nesse primeiro momento eles são convidados e eles são muito bem recebidos, tá? No segundo momento, que é o momento que nós vivemos hoje, esse quadro mudou, não é mais de reconstrução. A Europa mudou bastante, principalmente no quadro demográfico. Se lá depois da guerra nós tivemos o baby boom até ali o início dos anos 70,
O quadro hoje demográfico é preocupante. Nós temos um declínio do número de nascimentos, um declínio do número de jovens e um aumento dos idosos. Então começa a ter uma pressão sobre os recursos do Estado, particularmente a questão previdenciária, né? Na outra ponta, eu tenho um problema relacionado com crise econômica no sentido da mudança das formas de trabalho. Então a gente tem um aumento da automação e uma dispensa de parte desses europeus naquilo que a gente chama de desemprego estrutural. Então uma dificuldade dos próprios europeus de se recolocar no mercado de trabalho. E aí nós temos a pressão dos imigrantes. Esses imigrantes hoje não são mais convidados em grande número, eles vêm de que forma? Ilegais, tá? E vão pegar aqueles postos de trabalho mais simples e com mais baixa remuneração dentro da sociedade europeia. E sobre eles há várias acusações. Então, aumento de violência, problemas com relação ao aumento do desemprego, os ajustes que foram feitos no neoliberalismo com redução, né, do estado do bem-estar social. Isso toda a culpa dessa situação é colocada em cima dos migrantes, né, dos imigrantes. E aí você começa a ter umas atitudes xenofóbicas ou xenófobas, né, que nós vamos ter nos países hoje europeus, que vêm rejeitando a presença de estrangeiros e pedindo, inclusive, que fechem as fronteiras, né? Não é à toa que nós vamos ter uma ascensão aí da extrema-direita dentro desse quadro, tá? Bem, a questão pede para a gente julgar cada uma das alternativas e ver aquela que está mais correta. Então vamos ver ali a alternativa A. Apesar da população europeia vivenciar o problema do desemprego conjuntural, os europeus defendem a presença dos imigrantes ilegais, sobretudo da Ásia e da África, pois são considerados como mão de obra altamente qualificada. Claro que não, né, gente? Acabei de falar para vocês que o problema do desemprego principal deles não é conjuntural, é estrutural, certo? E a mão de obra que vem da África e da Ásia não é uma mão de obra qualificada. Aí, se é qualificada, é migração de cérebros. É um outro quadro, tá? Letra B. Então, letra A, vamos rejeitar, está errado. Letra B. A extinção dos grupos ultranacionalistas e extremistas na Europa ocorreu a partir do momento em que a União Europeia sancionou a lei que permite que imigrantes ilegais ocupem postos de trabalho nas indústrias e na área de informática. Claro que não, gente. O que nós estamos tendo agora? Um ressurgimento desses grupos radicais de extrema-direita, né? Então, é completamente o contrário que nós estamos tendo. E a União Europeia hoje começa a estudar entre os seus membros, rever algumas políticas de livre circulação, como o Tratado Schengen, que permite ainda que os europeus ou quem está dentro das fronteiras da União Europeia possa circular sem apresentar documentação de um país para o outro, tá? Então também é rejeitada essa alternativa. Questão C, vamos dar uma olhada. Olha só, a fim de conter o aumento do número de imigrantes ilegais oriundos de países mais pobres, áreas estratégicas como o Estreito de Gibraltar, região de menor distância entre os continentes africanos e europeus, têm sido alvo de atenção especial e policiamento ostensivo. Os imigrantes ilegais presos são obrigados a retornar ao seu país de origem. É o que realmente hoje está acontecendo. Em particular, 3 países do Mediterrâneo sentem essa pressão. A Espanha, na região ali de Gibraltar, e não podemos esquecer que eles ainda têm 2 enclaves na África, Ceuta e Melilla, né, ali no Marrocos, são territórios espanhóis. Nós vamos ter também o sul da Itália, com constante entrada de imigrantes africanos que atravessam o Mediterrâneo, e a Grécia, que é bem próximo ali da Turquia e do Oriente Médio. Então, as ilhas gregas e o território grego também é ponto de entrada, né? Nesses 3 países tem se intensificado o patrulhamento e tentar assegurar a entrada dessa população de ilegais, tá ok? Então, gente, para essa questão, então, nós teríamos a letra C como a letra alternativa correta, tá? Todas as demais incorretas.
Gente, vamos ali, eu pediria que vocês fossem para a página 19, né? A questão 9. Bem, a questão 9 fala basicamente dos Estados Unidos. Vamos ver ali o enunciado. Diz o seguinte: apesar das restrições à imigração, balseiros e braceiros penetram no território dos Estados Unidos, muitas vezes ilegalmente. Eles são identificados respectivamente como... Então, uma correção aí no que a gente fala com relação a balseiros e braceiros. Há um erro ali no enunciado, certo, gente? Bem, qual o erro? Ele coloca ali como se os dois fossem ilegais. Não é exatamente isso, tá bom? Vamos ver o que são os balseiros e depois vamos ver o que são os braceiros. Então, balseiros, gente, são principalmente cubanos, tá? Que chegam nos Estados Unidos, ali na região da Flórida. Então, muitos deles buscam Miami, né, na Flórida, atravessando o Canal da Flórida, que separa Cuba dos Estados Unidos. Pela lei americana, eles são considerados exilados, tá? Exilados. Muitos consideram, o governo americano considera inclusive como exilados políticos, então lhes é dada cidadania americana praticamente de imediato quando eles pisam nos Estados Unidos. Em termos de geografia, nós chamamos eles hoje de exilados econômicos, tá bom? Esse pessoal teve maior fluxo, certo? O maior número de travessias foi entre 1991, tá bom? Vamos colocar aproximadamente aqui, até o ano de 2000, certo? A gente poderia colocar aqui 98, mas vamos estender aí para 2000. Então foi basicamente a década de 90, quando então a Cuba enfrentou uma forte crise econômica com o fim da União Soviética. Eles chamam até de período especial, tá certo? Com a ascensão do Chávez, começou a entrar então a ajuda econômica e esse quadro mudou em Cuba, tá bom? E os braceiros? Os braceiros, eles são mexicanos, certo? É uma espécie de transumância internacional entre os Estados Unidos, México e Estados Unidos, ou seja, esse pessoal aqui, ele fica um período de tempo nos Estados Unidos. É gente que sai do meio rural do México e vai para o meio rural americano. E o que eles vão fazer? Colheita. Colheita principalmente de tomates no sudoeste dos Estados Unidos. Então, toda aquela região que você tem ali, Novo México, Arizona, Califórnia, Texas, tá bom? Toda essa região recebe esses braceiros, tá? Então, não é exatamente ilegal. Então, são contratos de trabalho, certo? Que são feitos, mas eles têm que cumprir um período. Terminou aquele período do trabalho deles, 3, 4 meses, eles voltam para o México. Então, duas correções importantes aí com relação a essa questão. Bem, vamos lá. Alternativa A, o que ela coloca para nós? Letra A. Cubanos que abandonaram seu país e trabalhadores mexicanos. Isso mesmo. Então, os balseiros são os cubanos, os mexicanos são os braceiros. Vamos ver as outras alternativas ali, porque elas estão erradas, né? B. Chineses perseguidos pelo governo chinês e talibãs que resistem à ocupação do Afeganistão. Se resistem à ocupação americana, não é para os Estados Unidos que eles vão, né, gente? E nomes espanhóis, então não tem nada a ver com a Ásia. C. Pescadores e contrabandistas mexicanos. A gente já viu que aqui nada a ver. Se a gente fosse considerar como contrabandistas, seriam aí principalmente, né, os narcotraficantes, tá? Letra D, líderes religiosos islâmicos e terroristas fundamentalistas. Mais uma vez, nomes espanhóis, não vai ter relação com o mundo muçulmano, né? E o último, trabalhadores latino-americanos e dos países europeus que abandonaram o socialismo real. Tá? Se fosse só trabalhadores latino-americanos, até poderia realmente ser considerado. Mas aqui não dá, porque aparece justamente a Europa Oriental, não tem nada a ver com aquela região do mundo. Tá ok? Bem, gente, então
Duas questões sobre migração internacional, é isso aí, para complementar o que eu tinha explicado para vocês. Vamos agora para os exercícios de população do Brasil. Então, eu pediria que você ali no livro de atividades fosse para a página 26, tá ok? Então, duas questões também, a questão 10 e depois a questão 14. Olha só, gente, na questão 10, vocês têm um gráfico, certo? E o enunciado diz o seguinte: observe o gráfico abaixo e as afirmativas a ele referentes. Então, você vê de 1872, que é o primeiro censo brasileiro, certo? Tamanho da população, até o censo de 2000. Então, você tem uma curva de ascensão. Essa curva, ela é mais representativa a partir dos anos 40 em diante, né? Em que nós realmente subimos aí a montanha de forma bastante acelerada, principalmente entre 1940 e 1980. Então, para resolver essa questão, gente, nós temos que lembrar aquelas etapas que eu trabalhei com vocês do crescimento populacional brasileiro. 3 etapas, né, gente? Então, entre 1940 e 1980, lembra lá que eu tenho o crescimento da população, né? De 1990 a 2020, nós temos a transição demográfica e depois de 2020, a projeção, que é justamente o envelhecimento, e aqui eu coloquei, né, uma brincadeirinha, velhos e pobres, tá? Foi a chamada de uma revista ali nos anos 2000, Carta Capital, que trabalhou com essa questão lá atrás, tá? Então vamos ver as afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: o crescimento da população brasileira se intensificou após a Segunda Guerra Mundial. Correto. O aumento populacional verificado no período de 1940 a 1980 não está associado ao crescimento vegetativo. A afirmação 2, ela está errada, né? Pelo contrário, nós tivemos um intenso crescimento vegetativo ali. 3, afirmação 3, o crescimento populacional brasileiro observado no período 1890-1900 deve-se à contribuição de intensa migração dos países africanos para o Brasil. Não, gente, nesse período quem chega? Os europeus, nada a ver, tá bom? E afirmação 4, o crescente aumento da população brasileira está associado a investimentos nos setores de saúde, educação e saneamento básico, tá? Essa afirmação, ela é tida como correta. Eu sei dizer, mas como, professor? Sim, gente, com a urbanização, eu falei isso na outra aula, as pessoas passaram a ter mais acesso a esses direitos e aí eu tenho uma mortalidade caindo. Então, mortalidade caindo, natalidade permanecendo a mesma, eu vou ter um crescimento acelerado. Então, a afirmação correta aqui, gente, também vai ser a nossa letra C, tá? Você teria que colocar ali. E vamos para a última questão, questão 14, na página seguinte, 28, perdão. Então você tem ali um quadro do Cândido Portinari e o enunciado que diz o seguinte: Cândido Portinari conseguiu retratar em suas obras o dia a dia do brasileiro comum, procurando denunciar os problemas sociais do nosso país. O quadro Os Retirantes, produzido em 1944, Portinari expõe o sofrimento dos migrantes representados por pessoas magérrimas e com expressões que transmitem sentimentos de fome e miséria. Sobre o tema desta obra, afirma-se. Então, gente, é o quadro dos retirantes nordestinos, né? Tem um livro muito interessante também chamado Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em que ele descreve isso. Então, as pessoas saíam do sertão nesses períodos de crise e iam primeiro para o litoral nordestino e depois para o sul, para o sudeste do Brasil. Você vai ter um fluxo muito grande deles até os anos 90. A partir dos anos 90, nós vamos ter investimentos no Nordeste que vão começar a segurar essa população lá. Hoje nós temos um fluxo contrário, que é a migração de retorno desse pessoal, tá? É uma migração do tipo regional. Vamos ver ali as afirmações? Primeira afirmação diz o seguinte: essa migração foi provocada pelo baixo índice de mortalidade infantil do Nordeste, associado à boa distribuição de renda na região. Isso aqui é risível, né? A gente sabe que não, a pobreza é um dos grandes fatores dessa migração. Então, está fora. Afirmação 2. Contribuíram para essa migração os problemas de cunho social da região sul, com altas taxas de mortalidade infantil.
Não tem nada a ver com a região sul, retirantes do Nordeste, misturou alhos com bugalhos, certo? Afirmação 3. Os retirantes fugiram dos problemas provocados pela seca, pela destruição e pelos altos índices de mortalidade infantil no Nordeste. Exatamente. Então a pobreza extrema fez com que eles saíssem do sertão. Afirmação 4. Contribuíram para essa migração a desigualdade social no Nordeste. Também incorreto. Então as alternativas 3 e 4 estão corretas. A letra que você tem que assinalar é a letra D de dedo duro. Tá bom? Gente, tudo de bom aí para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E esperamos que brevemente a gente possa voltar aí às nossas aulas presenciais. Um abraço.